2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão. Estou aqui com José Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné, e o meu nome é Maria Madalena Freire. Olá, meus caros. Olá. És a única pessoa que não tem Maria no nome, é isso? Foi isso que me confundiu. Acaba por dificultar os takes. Tem Maria no nome. Não, tu. não tens. Peço imensa desculpa, mas podes usar. Por isso é que automaticamente Podes pôr José Maria Silva. os teus filhos têm. Não, há uma que se chama só Maria, mas não tem está bem, segundo então nome. conta. Maria Silva. Maria Silva. Olha que bem. É como a mulher do cavaco? E tenho o António Silva, que é o Tony Silva. Caramba, pronto. Pois. Não há nome é António nome Silva. mais tudo, eu acho que esse. E José Silva também é. Isto é uma pessoa do povo. Sim, mas por isso é que usas o Pedro. Sou não? uma pessoa do povo. Pois, olha, não sei. É capaz de ser, sabes o quê? Porque houve uma altura, isto já foi há uns anos largos, agora já nem há páginas amarelas, mas que José Silva eram tipo 60 páginas. Há muitos, não é? As então, páginas amarelas. quando as pessoas dizem qual é o seu primeiro e último nome, eu digo, é melhor pôr em mais um ou dois, senão vamos ser muitos aqui. E pronto, e portanto há uma necessidade de um segundo nome quando é um nome tão banal como José Sim, Silva. mas eu ter o Maria primeiro é às vezes porque eu não sou tratada por Maria, então muitas vezes é Maria e eu não olho. E parece sou como a mim mais quando é o mal-educada Pedro. Quando é à o maioria das Pedro. pessoas. Pois. Para mim, aquelas, muitas vezes naquelas assistências técnicas, quando voltam da música, dizem isso, o Sr. Pedro, e eu de ficar. Pois, eu tenho... Isto vai ser a parte mais ridícula, mas eu tenho um bocadinho isso com a João. Quando chamam João. Tipo, João... Não gostas de João? Não respondo a. Tipo, não me lembro como chamo isso. Tipo, chamo, não é? Mas tipo... Mas tu tratas-te a ti próprio o quê, Johnny? A mim próprio, dentro Sim. da minha cabeça? Sim, quando falas contigo. Não sei. Não, ele está sei se habituado Eu digo, é o Maria. Ele está habituado a Sério? tratar-te por Maria. Não tenho isso. Não, eu para mim não tenho um nome, mas o nome que as pessoas me chamam é Joana ou é João Maria. Não, ninguém me chama, é raro chamarem-me João. Se te chamarem só pelo segundo nome, é uma chatice no teu caso. Se uma pessoa, há pessoas que eu sei que me chamam João e isso é na boa, mas tipo, se um desconhecido disser tipo João, eu não olho muito. Às vezes não olho. Pois. Estou a perceber. Vamos então beber café com 3 Marias e um Pedro. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Esta semana houve um sismo em Lisboa, ao mesmo tempo que se cantava o hino do Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão por Pinto da Costa. Meus caros, vamos lá saber. Quem sentiu, quem não sentiu, Zé Pedro? Achas que foi Pinto da Costa que abalou a cena? Ou... Acreditas naquela do WhatsApp? Para já tens... Não. Para já tens que dizer que o sismo não foi só em Lisboa, porque depois as pessoas vão todas comentar. Grande Lisboa. Isso, na região. Grande Lisboa. Porque isto é uma chatice. Mal depois vem dizer isso. Não foi só em Lisboa. Vocês é O que... sismo foi aqui. Foi exatamente onde nós estamos. Portanto, nem vamos falar sobre isso. Foi a primeira coisa que começou no Seixal. Na história do Seixal. Sim. Não, há outras. Há mais coisas a acontecer no Seixal, mas que também abalam, mas não vamos falar sobre isso. E já houve não sei quantos a seguir aqui. Há uma data deles, Sim, está uma sim. atividade sísmica que isso me está-me a preocupar bastante. Não tanto quanto ao João Maria Joné, que tem mesmo medo real dos sismos. Porra. Mas a Eu atividade... tenho medo de marmotos. Sismos é... Pronto. Tenho também, mas tenho mais medo de marmotos. Até porque estás quase sempre na orla, não é? A probabilidade de seres apanhado é grande. Mas por outro lado estou a correr. Portanto, se eu vir a onda a vir... És capaz, não és como aqueles que na onda gigante do Algarve foram para a praia ver. Mas A onda não existiu. Eu sei que não existiu, eu estava lá, eu sei bem que não existiu. E lembro-me bem desse dia de começar a ouvir os carros da GNR a dizer para as pessoas se irem embora, enfim, era uma coisa, e depois a TSF já tinha aviões da Força Aérea Inglesa a acompanhar a onda. Enfim, outros termos. Senti o sismo, sim senhor. Repararam que eu disse isto só para ele dizer isto. Mas achas que Pinto da Costa abalou Lisboa ou foi só uma desculpa para Carlos Moedas vestir o colete da Proteção Civil e andar perto? Não, sou sincero, nem percebi essa ligação de ser o Pinto da Costa a ser velado lá no Porto e o sismo em Lisboa, acho que essa ligação é um bocadinho básica, confesso que eu vi por todo lado, até nas notícias CNN a dizer, fazer uma notícia, uma comparação com não sei o quê do abalo em Lisboa, enfim, mas pronto, assim, cada um faz as ligações que quer. O que eu acho é que... Nós somos do país dos pastorinhos de Fátima, não te esqueças. Dos pastorinhos de Fátima? Sim. Sim, mas eu acho que houve aqui alguma intervenção, elas sabiam. Não, ou seja, essas coisas são divertidas. Pois, e fazer sobretudo essas ligações todas.
E Pinto da Costa era devoto de Nossa Senhora de Fátima. É verdade. Mas não, eu não faço ideia, eu acho que isto é tudo muito geofísico. Senti, apaguei um grande cagaço, eu sou daqueles que vai para a rua, lamento imenso. Mas estavas na rua? Não. Tu foste para a rua? Foi naqueles minutos seguintes, é sempre bom. Até porque este sismo, agora vou-vos contar a minha experiência pessoal. Ao contrário do outro, porque o outro foi um sismo muito, como é que eu ia dizer, muito homogéneo. Teve ali aqueles bocadinhos todos, estava quase tudo a dormir, não é? As pessoas tiveram tempo para acordar, para sentir aquilo tudo, mas foi uma vibração muito, foi perfeita. Este não, este faz-me, pelo menos ali onde eu estava, que foi uma zona onde se sentiu muito, em Belém. Sente-se aquela primeira coisa que eu automaticamente percebo que é o sismo, depois parece que vai acabar e de repente mandam um safanão. E eu nesse safanão é que eu digo, eu não fico aqui para o traseiro. E pirei-me. E eu nesse safanão é que eu digo à minha Maria, olha. E disse, por acaso disse à minha Maria, mas era a minha irmã, porque entretanto a minha Ana estava no -3 e sem o telefone, porque estava na redação. Sim. Agora vê-te bem o que é que eu pensei. E então eu saio para a rua, mas depois tenho que entrar para uma garagem a pensar que a qualquer momento veio o terceiro abanão e fica tudo, mas salvei-a. Sim. Mas pronto, foi um bocado isso. Foi aquele abanão que da outra vez não se sentiu, pelo menos eu não tenho essa memória, é que me assustou. Digo assim, isto vem mais qualquer coisa, isto ainda não acabou. Porque este parecia que estava assim a mexer-se e pronto, foi esta a história. Borrei-me todo. Não estava mesmo a mexer-se, não parecia. Era até Estava. a tremer. Mas sou geofísico e sismólogo amador. Vou-vos dizer que estou muito preocupado com esta atividade sísmica. Eu já senti bastantes. Não senti o de 69, porque não era nascido. Certo. Não. Não. Mas senti-o muito fraquinho em Lisboa há uns anos valentes. Também à meia da noite. Pai há 20 anos. Não, terá sido há mais. Houve um pai há 20. Não, 20, isto foi. 22, Eu era muito jovem. Que eu senti. E também foi durante a noite. E o barulho parecia que era o caminhão de lixo, porque os sismos à noite, durante o dia é mais difícil porque há muito barulho, não é? Mas à noite ouve-se muito aquele antes de coisa. E era umas 4, 5 da manhã nessa altura, e começo a ouvir esse barulho e digo: olha o caminhão de lixo. Depois ligo, às 5 da manhã é o caminhão de lixo. E nisso, no momento em que estou a pensar nisso, bum, a parede faz assim uma coisa. Mas estavas a dizer, estás preocupado? Eu estou, porque eu ouço as pessoas, leio, não é? E uma atividade sísmica, porque para nós, o outro ter sido em agosto, são não sei quantos meses. Para nós é imenso tempo, não é? Para o ser humano. Para a Terra é ridículo. É uma coisa a acontecer em permanência, não é? É um movimento. Mas a Terra está sempre a tremer, sabes disso? Certo, está bem, certo. Se eles dizem que isto é atividade sísmica, a Terra está sempre a tremer em vários sítios e agora em Santorini nem se fala. Mas... Olha a Sibéria que teve ali tudo. Tem os Açores, quando nos ouvem a queixar-nos de um sismo de 5, eles até ficam ofendidos. Pois ficou, eu também ficaria. Olha, ele foi para a rua com 5, começam-se todos a rir. Não fui para a rua com 5. Não, o Zé. Sim, mas só para dizer. Mas não vais? Não. 5, porra. A questão não é, para mim não é o 5, sabes? Se eles me dissessem que isto tinha sido 7, para mim era porra. Aquilo é a sensação que tens naquele momento e aquilo vibrou tudo e vibrou a sério. Por acaso. Não foi tocado? Eu no outro tive quase a ir para a rua. Porque fiquei tipo, já foi o primeiro que eu senti na vida. Agora já é experiência de sismos. E depois, porque acordei, vi a casa a fazer assim, tipo, houve coisas, tipo, fez um barulho, fez tipo, pronto, foi-se embora e eu, olha, pronto, Mas mais não um foi nada dia. essa a vivência geral das pessoas, não foi um problema. Não foi. Mas se repararem, no Twitter, as pessoas ficaram muito mais chocadas com o outro do que com este. Porque o outro parece ter sido... E o outro era como não meia da noite. senti o outro, estava em ponto da barca, fiquei muito contente com ter sentido este? Sim, claro. Eu não gosto de me sentir de fora de Sabes que eu tenho uma teoria de que quem não sentiu nenhum não sabe o que é um sismo. Sente todo, mas não percebe. Estou a formular essa teoria. eu sinto porque há pessoas que não bem. sentiram nenhum e eu digo, o sismo não vai fazer nada. Eu estava ao telefone com uma amiga minha. sentir esta má disposição que sinto neste momento. Eu acho que vou Pode ter ter... sido isso. Infelizmente vou ter que vos deixar depois deste café. Não estamos Sabem café. quando as pessoas quando vão à escola mas vão só tipo à primeira aula e depois ficam doentes? Sou mais ou menos eu neste momento. Vou pedir desculpa aos nossos ouvintes, mas acho que o único tema que eu vou debater hoje é mesmo o terremoto. E também é o mais importante. Sou pena de cair sobre esta mesa. O que dava imenso ao dia, vocês não te importar. Na verdade, sabes que eu estou um bocado... Já nos deste no outro dia com a questão da cultura. Agora se falecesse aqui era esta. Eu ia Não sei onde é que dizer, agora. eu acho que já fiz muito por este podcast. Passávamos a lei da nos paridade. últimos dias. Claro, passávamos a lei da paridade. Mas a outra elas não faleceu. morrem, graças a Deus estão todas vivas. Mas como assim passávamos? Não sei, não faço ideia que está a lei da O Zé paridade. vive obcecado porque é o único podcast que ele conhece. Eu acho graça só, exato. Mas ele acha que estamos atrás por alguma razão, nem Não sei se estamos, não, mas imagino que sim. O podcast do Expresso eu tenho para direito a falar
Não estamos, cara. Estamos à frente. Eu até acho que é de todos. Estamos. Número 1. Na Europa. O quê? No coração da minha mãe? Não sei. Por acaso Estamos não. à frente, estamos. Confiem. Mas tens razão quando dizes que é o que eu conheço, por isso é que eu digo. Eu acho que é o mais tem Eu mais sei, graça. é o tipo, tu é o... Vocês são amigos É todos, eu isso, acho sem engraçado- moderação e acho engraçado irritações, são os termo. podcasts que tu conheces. Certo, mas não ouço. Sem moderação já nem existe. Sem moderação não existe. Quase fomos nós. Agora o... Como é que se chama? Quase fomos nós, se não fosse a Madalena a salvar-nos. Se não é linhas vermelhas, não. É o outro, é o... Como nós estamos Bem, vamos Ainda terminar a ontem, bica. estive nesse programa. Estive lá dentro. Passou aparelhos dois, não é? Sim, é o Daniel Oliveira e o Francisco Estiveste lá dentro na televisão? Estava lá e depois eles vêm a seguir a mim todas as semanas. Por acaso o Francisco esta semana estava no Porto, mas eu costumo ficar lá à conversa com eles e portanto eu estive no programa. Eles todos lá na SIC estão numa fila, sabes? Vão entrando e depois saem. Saem por... Ok, Tens que sair para um lado, sim. entram outros para outro. Eu queria só dizer sobre o sismo que uma coisa Vais ter importante que dizer alguma coisa. foi, tenho, porque é mesmo um pouco o que eu vou dizer hoje. É o Zé Pedro ter, enquanto a terra tremia, quantas pessoas? A primeira coisa que eu pensei foi: já temos café. Enquanto Lisboa abanava, Sim. este homem estava preocupado com este podcast. Já temos café. Madalena, quanto em que é que tu pensaste quando a terra Eu pensei, se tremia? nós estivéssemos a gravar, iria ser hilariante e íamos ter muita. Portanto, muita houve audiência. 2 pessoas neste podcast cujo primeiro pensamento, quando do tremor de terra, foi Não diz a reflexão. ter reflexão. Não foram só duas Isso pessoas. é bonito. Não, Mas é que aqui não tenho dentro. ligação ao Seychelles para além disto. Desculpem lá, malta do Seychelles. Eu caguei um bocado, vou dizer. Quer dizer, Tu não sentiste nada, tu não estavas a ser super underwhelming. Eu nesta achei, publicidade. eu fiquei entusiasmada, eu confesso que fiquei Senti entusiasmada. mas é que eu tenho de explicar, eu estava a fazer abdominais e portanto estava em movimento. Então foi ele, Eu queria dizer Foi este Corpanzil a fazer Foi. a primeira. Não, e estava Estavas a tentar ver como é que ias enfiar essa Não, informação. eu estava em movimento e portanto o movimento à minha volta eu ouvi foi barulho, ouvi coisas a mexer. Sim. E achei tipo, olha, e estava, por acaso estava em casa da minha mãe e a minha mãe disse assim, olha, está a ver um tremor de terra. E estava ao telefone de uma amiga minha e ela, não, acho que isto fui eu a abrir o frigorífico. E isto acho que diz tudo sobre o que é que foi este. Eu não digo que a malta que diz que não sentiu nenhum é porque não sabe o que é um sismo e sentiu. Sim. Isto foi um frigorífico. Sentiste um sismo? Não. Foi um frigorífico é que abanou. Não foi um sismo. Olha, eu, dada a minha atração por fenómenos naturais, fiquei satisfeita de ter presenciado. E eu acreditava muito naquele mito, ou pelo menos deixava-me acreditar naquele mito de que liberta a tensão. É assim. Mas não é. O problema é que às vezes liberta tensão com 7 e 8 na escala de Não, Richter. a coisa é que não liberta. A coisa é que, tipo, se forem muito perto, os senhores é que estão a dizer, os senhores lá de sismos, se forem muito perto uns dos outros, quer dizer que vai dar raia. Pois, Ah, pois é? não. Foi o que eu disse, é um build-up. Nós não temos já a ansiedade suficiente e eles vieram dizer isto. E depois houve um que disse que era as primeiras 24 horas é um problema. E depois disse assim, mas depois até 7 dias. É muito. Nós não conseguimos gerir tanta ansiedade com tudo, não é? Alterações climáticas, guerras, sismos, para Trump. Não podia haver um terremoto que comesse só o Trump? Tipo, Específico. pronto. Mas temos um terremoto suspeito. Abriria a terra e engoliu-se. Já lá vamos. Há desenhos animados em que isso acontece. Certo. E os desenhos animados, como se vê, tornam-se realidade, não é? Que a população de Trump foi prevista verdade. pelo Simpson. Tu vais Eu vou abandonar. Vais mesmo? Vou não mesmo. queres tentar mais um bocadinho? Não estou a conseguir, não estou capaz. Coitada, ela deve estar super Eu vou desanimada. explicar aos nossos ouvintes que eu estou muito enjoada, com muitas tonturas e muitos arrepios e que isto sucedeu no caminho para cá, daí a minha presença, mas vou ter que vos privar da minha bela presença porque não estou capaz de... só mexer a cabeça custa-me. Podias ficar sem mexer a cabeça. Isto é inédito, não é? tens que Tipo, ver- uma pessoa vir Sim, gravar um desculpe, estou-me a bocadinho sentir do mal. podcast e dizer, então, pessoal... Mas faz disclaimer, não tem nada a ver com a minha condição. porque eu gosto Não de tem saber nada a ver tudo. com a condição da Madalena, é importante dizer isso. Nem vais ter que com- ser a moderadora participante, logo assim à terceira vez. Ei, não. Vais ter que falar. Vais ter que- falas um bocadinho. Mas tem que dar opinião? Sim, sim, sim. É que Eu ainda vou tem ficar- carteira Podes de não dar a jornalista. tua, eu às vezes Mas dou olha, outras eu vou pessoas, ficar não é? ali na entrada a ouvir-vos e se achar se achar que não estás Tens a a falar bem, Ligas. eu ligo. Tens no Eu não seu- ligo porque o meu Tá telefone está bem, no mas teu eu vou carro. representar, se calhar não tão bem a tua fação, mas vou tentar. Se calhar dá-lhe a tua chave. Que é para... Não, eu vou esperar por vocês. Tens noção da quantidade de gente que neste momento, ao ouvir-te dizer que estás a sentir mal, aquela malta da cultura é uma merda, que eles ficaram aqui dentro. Estão contentes. Oh, man. Carmen. É possível. Se calhar Carlos é o Moedas karma. está neste momento a ouvir este Exato. podcast. Carlos Moedas está. Oh, Esta já foi uma. Não, sim, o Moedas eu imagino que às vezes fico... Ai, não.
Pronto, acabou. Corta. Corta. E agora, sem Marias Caja, vamos à reflexão. Vamos refletir. Jorge Nuno Pinto da Costa morreu este sábado, dia 15 de fevereiro. E teve uma centena de títulos com o Futebol Clube do Porto, de uma maneira ou de outra que os tenha conquistado, e gerou muitas opiniões, não gerou opinião nem comunicação de Sporting, nem de Benfica, o que também gerou muita opinião do primeiro-ministro Luís Montenegro, que esteve ocupado com este assunto em vez de estar em Paris. Zé Pedro. Boa boca. Tipo, Onde hoje também não está. Não estava Onde também não não está. estava convidado e, portanto, depois a falar de bola. Que era para se distrair um bocadinho. Ruben Amorim disse que Pinto da Costa era um homem tanto odiado como adorado. Em que lado é que tu te inseres aqui? Eu não falo de Ruben Amorim. Portanto, Mas não podes vou falar sobre a frase dele. Vamos dizer que também outra pessoa disse essa frase e, portanto, Ele disse uma coisa ainda mais... sumarento. Ainda melhor, eu acho. Já não lembro exatamente o quê, mas disse alguma coisa sobre a maneira como ele teve o sucesso que eu achei interessante. Eu acho que foi mais ou menos isto, que conquistou títulos de uma maneira ou de outra, se é certo ou não. Olha, eu vou-te dizer uma coisa, eu vou-te dizer logo para talhar, vou-te dizer que acho muito mal os clubes não terem feito as devidas mensagens, nomeadamente o meu, o Sporting. Olha. Achas mal? Terrível. Pronto. Acho terrível, porque repara uma coisa, a minha opinião, naturalmente, e sendo presidente do Sporting, não tenho a menor das dúvidas que fazia mensagem para o clube adversário. Eu não. Votem em mim quando for eu contra o Zé Pedro Silva, porque eu não fazia. Exato, e olha que é algo que pode ocorrer. Tenho uma camisola de Sporting, mas... Em Cascais é difícil, mas no Sporting pode acontecer. A razão é muito simples. As condolências, o pesar, tudo isso, não é algo que se dirija ao defunto. Não tem nada a ver. O defunto, aliás, em princípio... Não dá por ela. Não dá por ela, não diz, muito obrigado. Essa mensagem e essa preocupação é para com as pessoas que estão a sofrer. E eu não vou julgar o sofrimento. Não vou dizer assim, olha, desculpa lá, espera aí, calma, estás aí tu a sofrer, o que é isso? Mas porquê é que estás a sofrer? Achas que há motivos para isso? Isso é uma coisa que não se faz. Portanto, a partir do momento em que os meus adversários estão a passar um mau bocado, e eu não sou um tribunal para neste momento julgar o presidente Pinto da Costa se fez e se não fez, tenho a minha opinião sobre ele e com certeza que maioritariamente é negativa, por vários motivos, mas também há uma parte que é positiva. E 4 décadas são 4 décadas. Normalmente à frente de um clube é a idade que eu tenho. Eu não me sei do que é nada ao Porto sem Pinto da Costa. A resumir isto é um bandido, acho fraco. Dizem-me assim, as questões dos apitos dourados, tudo isso, sem dúvida nenhuma, não é uma pessoa que é controversa e legitimamente controversa. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, a relação que há entre os clubes não tem nada a ver com isso. Zero. O clube perdeu o seu presidente de 42 anos. Mas o Sporting não tem relação institucional com o Porto. Mas tem que ter. Mas foi isso. Não tem Mas tu relações acabaste de dizer cortadas. exatamente que tu não conheces um Porto sem Pinto da Costa, ou seja, também ainda é indissociável o clube da posição. Mas tu repara, volto a dizer, o meu ponto seria sempre relativamente ao clube, à instituição e aos adeptos. Eu vou-te dar um exemplo que ontem estava a pensar a melhor forma de explicar isto, porque não tem sido de facto uma opinião consensual, pelo menos das pessoas com quem tenho falado. O melhor exemplo que eu tenho é, se tivermos um amigo, temos um amigo que tem um pai que é uma besta quadrada, como há muitos. É uma besta quadrada, bate-lhe, rouba, tudo alcoólico, tudo 30 por uma linha. É uma besta mesmo. E o homem morre. E o nosso amigo está triste, muito triste, porque ele sabia o problema que ali tinha, mas gostava do pai e está muito triste. O que é que nós fazemos? Chegamos lá e damos-lhe um abraço. E as condolências... E damos-lhe apoio naquela hora, ou dizemos, tu desculpa lá, mas olha, por amor de Deus, estás triste, porque o homem não é besta quadrada. Isto não existe. Portanto, o meu ponto é, as pessoas confundirem tudo, as condolências, os pésames e estas relações não são julgamentos. Não são. Nem está a chancelar os 42 anos do Pinto da Costa, nada. Está a dizer, aquele clube está a viver um momento em que as pessoas estão, isso é manifesto, tristes. Olha, apresenta-me as nossas condolências. Para mim isto é simples, para mim não tem nada a ver com o legado de Pinto da Costa que não está a ser julgado nestes aspectos. E depois não é só isso, as pessoas, quando Pinto da Costa criou, porque isso aí eu acho que também criou muitas rivalidades no futebol, que eu critico isso, eu se calhar estou a ser um bocado igual.
tanto criticava, mas por acaso sou a ser igual. Porque eu até penso que em certa altura isto poderia ser um gesto de Pinto da Costa. E não sei porque era uma pessoa com maneiras ele tinha outros problemas, mas maneiras tinha. Portanto, se nós queremos acabar com as rivalidades, se nós queremos acabar... Quando o João Rocha morreu. Se queremos acabar com os ódios, pronto, então tens o exemplo. Não disse nada. É o que eu estou a dizer, então pronto, tens o exemplo. Se queremos acabar com os ódios, se queremos acabar com este passado do futebol, porque é que aproveitamos mais esta para dizer, morreu, temos espera. Mas o silêncio não é nada, ou seja, o Sporting, também fiz essa comparação entre o amigo, o Sporting e o Porto não são amigos. Mas nem tem que ser, é respeito. Mas ou seja, eu fiz esta analogia com o amigo, a quem, pronto, o pai, não gostas do pai, que é um Bom, quer idiota. dizer, Mas eu dá ainda as ponho condolências. mais coisas nessa analogia com o amigo, que é o amigo não falava com o pai, Sim. certo? Mas a mesma está O amigo não falava com o pai não gostava do amigo, certo. Tudo igual. objetivamente, e o amigo é parcialmente responsável pelo pai morrer. Sim. Tipo, não faz sentido nenhum. Tu apoias ou não apoias o teu amigo que está triste com a... Epá, não faz sentido. Já não é amigo, mas depois essas coisas todas, não faz sentido nenhum. O André Vilas Boas é o gajo que ganhou ao Pinto da Costa e que o Pinto da Costa acha que é o responsável por ele ter morrido. Tipo, é um gajo que diz que este gajo não pode ir ao meu enterro e eu vou dizer: olha, Quem é que correu desculpa aí pelo teu amigo que morreu. Pá, não, eles não odeiam. Quem é que correu com o Pinto da Costa da liderança do clube? Foram os sócios, aliás, os adeptos, não foram os sócios. E aliás, num clube que até tem aquela questão do sócio, um voto é o Porto, não é? É. Portanto, até é mais democrático. Portanto, os sócios, estes nós agora estamos a criticar como se fossem todos cúmplices da máfia, foram eles que, e reparem, correram com Pinto da Costa. É surpreendente. Não sei se Sporting e Benfica fariam tal coisa se tivessem uma situação semelhante. Portanto, esse foi o julgamento. Pinto da Costa foi julgado naquele dia, em que, passados 42 anos e de sucessos, em que pega num clube de bairro e transforma num clube europeu, os sócios correram com ele. Isto foi o juízo. Agora o homem morreu. Pronto, porra, tomem lá, siga, Sim, aguentem. mas como é que ele pegou no clube de bairro e torna num clube europeu? Isso agora teria Não, pronto, mas e os outros, e o Benfica, por amor de Deus, Está e não vou querer falar do Sporting, mas também poderia falar, o futebol é como é, sabes, olha, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, se formos por aí, quer dizer, infelizmente, eu não estou a dizer que, então isto é a terra queimada, somos todos isto. Não. Acho que é um bocadinho de relativismo moral. Não, mas desculpa, mas é o que acontece, tu tens, falemos de Espanha, quer dizer, portanto... Sim, recebeu logo uma nota do Real Madrid. Isso não são... Essa grande figura idónea do futebol mundial que é Florentino Pérez. Eu acho que nós temos... Nota e flores. Eu acho que nós hoje em dia temos sempre um bocado, é como nos filmes, tu vais ver um filme e tens de pensar imenso nas merdas todas. Tu não te vais para divertir e ponto final parágrafo. Sim. Vais pensar imenso nas merdas. E portanto nós agora temos que enviar as condolências a um amigo, uma comunidade que está triste. Espera lá. Está triste porquê? Quem era este homem? O que é que ele fez da vida? Porra, meu, dá-lhe as condolências, meu. Está feito. Não caga nisso, não penses mais. Mas pensamos em tudo. Por isso eu agora penso que as pessoas quando vão a ter que ir, as pessoas têm, lamentavelmente, muitas cerimónias destas que têm que comparecer e tudo isso. Uma pessoa agora vai ter que fazer um julgamento antes. Precisa de informação, o que é que ele fez, traiu alguma vez a família, tal coisa, porque senão não dou as condolências. Isso é um juízo que não interessa para aquele momento, porque o apoio que se dá é às pessoas que estão a passar um mau bocado. Eu acho que se ainda fosse presidente do Futebol Clube do Porto, acredito que houvesse uma nota, nem que seja de uma frase. Era emérito. Pronto. Honorário, eu não sei como é que Não, mas o aquilo. Sporting e o Benfica acredito mais no Sporting, porque é o que eu conheço mais da comunicação. Acredito que se fosse ainda presidente do Futebol Clube do Porto era inevitável comunicarem, porque ainda estava presente e estava em ação e etc. Não sei se o faria. Sendo ex-dirigente, eu percebo que não tenham obrigação institucional, porque mesmo que a figura seja indissociável, já não é presidente. Mas é presidente do honorário. Eles escolheram o cargo. Certo, mas está bem, mas não tem um papel ativo. Tu não estás a acreditar nisso, sabes muito bem que não foi isso. Eu acho que sim. Sabes que não foi eu acredito Claro, que se fosse ainda não estás presidente a ativo. acreditar. As pessoas acham coisas diferentes. Mas eu não acho que tu achas mesmo que a questão foi, espera lá, não é dirigente oficialmente, tanto pela lei não tem... Tentaram contornar a situação com isso. Aproveita-se isso. Exato, é isso. Obviamente. Então não é essa a motivação. É Não, só um... não. Isso está bem. A motivação Agora até se podem ver. é que ninguém do Sporting e do Benfica está triste com isso. Nem tem que estar. Tipo, e não estão solidários. E Não tem que estar. a coisa aqui para mim é... Eu não tenho alguma dificuldade, só porque a pessoa morreu, não disse nada e vou dizer agora. Até está aqui atrás de mim, ainda temos que mudar isto. Pois está aí. Está mesmo aqui em cima de... Não, é do outro aqui, lado. aqui. O que é que eu achei Perfeito. o que é que eu achei desta situação?
acho normal que o Sporting e o Benfica não comuniquem. Acho que tenho muita simpatia pelos meus amigos que são do Porto, mas para mim estão a idolatrar um falso ídolo e eu sou um bocado moralista, eu percebo imensas coisas, tipo, eu estou sempre a dizer isto para a política e vou dizer para o futebol igual. Tu quando vens de trás e quando vens de uma posição de menor privilégio é muito mais aceitável fazeres merdas imorais para avançar do que pessoas que estão em posições de imenso privilégio. Tipo, se tu pegas num clube mais pequeno e mais ostracizado que os outros e quebras, partes uns ovos, tipo, quebras umas regras para chegar mais à frente, é mais aceitável do que se fosse o clube grande a fazê-lo. E obviamente que o futebol é uma coisa conspurcada no geral e é como o Zé Pedro diz, é cá em Itália, tipo, estas coisas existem, esta tentativa de influência dos árbitros não é uma coisa nova, foi uma coisa que por acaso foi apanhada. Mas foi apanhada. E sendo apanhada, não houve consequência nenhuma disso, o que é lamentável. Perderam 9 pontos numa época, ou o que foi. O que é absolutamente lamentável. É lamentável que se descubra uma coisa gravíssima e que não haja consequência nenhuma disso. E que depois, morrendo a pessoa, o único debate seja, era uma pessoa extraordinária. É uma pessoa que eu conheci. Mas não me ouviste dizer isso, não me ouviste dizer que era uma pessoa extraordinária. Mas as pessoas o que estão a dizer, o que o Primeiro-Ministro diz, o que o líder da oposição diz, calha que são todos do Porto, também é verdade. Mas o que dizem é que é uma pessoa extraordinária. E de facto, culturalmente, para aquelas pessoas, é uma pessoa extraordinária. Sim, eu acho que aí foi excesso. Sobretudo no Primeiro-Ministro não pode. Isso acho que foi um excesso. Eu acho que houve um excesso enorme. E portanto aprecio que na síntese da sociedade alguém diga tipo, calma lá. Mas não é preciso fazer essa compensação. Eu acho que o Primeiro-Ministro de facto foi exagerado, até porque não está ali a título pessoal, é chefe do governo, aí é exagerado e está a fazer, como tu dizes, é o clube dele, havia proximidade e portanto não tens dúvidas, mas... Eu acho que a vivência... Não, mas calma, o clube dele é a Seleção Nacional. Nós somos todos de Lisboa, não é? Tipo, a nossa vivência não é aquela, mas eu também não gosto de tratar as pessoas do Porto tipo bom selvagem, não é? Tipo, coitados, a maneira deles serem é assim e eles apreciam a máfia napolitana. Tipo, não, eles também têm valores morais e coisas e pensam, não é? Tipo, e portanto... Acabei de dizer, eles correram com o Pinto da Costa da liderança do clube. Certo. Portanto, isso para mim, para uma instituição, está resolvido. Esse foi o julgamento, esse foi o juízo. Aquele julgamento que a Justiça não fez, e aí a culpa não é de Pinto da Costa, nem de ninguém, nem devia ir agora, não é de ninguém. É de uma Justiça que não funciona, que nós sabemos que não funciona, e governo atrás do governo que não resolve. Como se fosse uma coisa, olha, como se fosse um sismo. Temos que levar com isto. Portanto, a culpa aí não é deles. Agora, a culpa dele é de fazer. Agora, certo, mas o problema, mas relativamente à Justiça, não é. Agora, esses que tu dizes, e bem, do Porto, que não são isso tudo, correram com o homem e o que lhes não terá custado, porque há sempre mal ao bem. Eles não correram por julgamento moral. Sim, não correram a dizer que ele era péssimo. Porque estava tudo a correr mal a nível desportivo. Sim, estava a correr mal, havia a questão toda das claques, havia a questão da violência, tudo isso. Eles não correram com ele. Tudo isso pesou para eles perceberem que aquilo tinha chegado. Eles não correram com ele por causa do apito dourado. Claro que não. Eles não correram com ele por não gostarem dele. Aliás, viste a seguir o que é que aconteceu, não é? Cada vez que se ganha um título, o que é que aconteceu na final da taça, o que é que está a acontecer? E eu, para mim, a coisa é ridículo. Tipo, o André Vilas Boas não tem autoridade moral nenhuma, gajo que não está convidado para ir lá. Não tem autoridade moral nenhuma para vir dizer vocês deviam apresentar as condolências. É ridículo. Ele ter dito isso ao Sporting e ao Porto, quando o Pinto da Costa proibiu de ir ao funeral, é uma coisa mais patética. Mas estás a ver, mas Vilas Boas também a criar mais guerras. E o que eu vejo é toda a gente a criar guerras, pá. Todas. E depois queixam-se. Se abstiveram de comentar que foi o que eu fiz. Isso é um ato. Que foi o que eu fiz e acho que está certo. Que é o que a minha avó me ensinou. Quando não tens nada de bom a dizer sobre as pessoas, está calado. Sim. Pá, e o gajo morreu e eu até tenho coisas boas a dizer sobre ele. Acho que era uma pessoa inteligente, acho que era uma pessoa engraçada, acho que é uma figura marcante da história da sociedade portuguesa, mas não era uma boa figura da sociedade portuguesa, era uma má figura. Mas aqui a questão que é o mesmo que tu estás de repente, tipo, e acontece, não é? Tipo, eu vi como é que a Itália reagiu a Berlusconi, tipo, e como é que às vezes comunidades reagem a mafiosos que morrem, tipo, certo, ele fazia coisas boas pela comunidade, não é tudo horrível, mas tipo, se tens coisas muito mais para dizer sobre a pessoa, está calado. A questão é essa, é que ninguém pediu, não estou a dizer a ti,
Ninguém pediu ao Sporting ou ao Benfica para dizer coisas sobre a pessoa. Esse era o meu ponto inicial. Eu acho que essa é que é a confusão. Ninguém foi pedir às pessoas, por amor de Deus, faça-me aqui um juízo dos 42 anos de Pinto Costa. Não! Mas eu, a partir do momento em que eu apresento... Mas é que eu achei, eu estou com a Madalena, tu estás a é um clube, é a instituição, é indissociável, é indissociável, e a maneira como o Pinto da Costa pensou a marca Porto e fez o legado dele é para o Sporting e o Benfica odiarem aquilo e eles odiarem o Sporting. Certo, e eu não sou igual. Mortalmente. Pronto, e eu não sou igual. E portanto, se é para ser assim... Mas eu não sou igual. Tudo certo, mas as relações institucionais são essas. Mas não podem e não podemos Mas ser contra o legado de Pinto da Costa nesse aspecto e fazer exatamente o mesmo. Essa é uma questão. Portanto, os clubes têm que acabar com... Estás em silêncio não é fazer exatamente... Eu não acho que seja fazer exatamente eu acho que fazer... É falar, como diz o presidente Marcelo, que é também filósofo, o silêncio é uma forma de falar. E é evidente que sim, mas é uma forma de agredir. Eu acho que fazer uma coisa violento. era fazer uma festa. Exato. Mas não fala. Isso era. Sabemos lá nós o que é que vai acontecer agora nos estádios, que é outra coisa que me preocupa, não é? Eu acho que não vai haver minuto de já não silêncio. vai haver Feliz, a Liga, feliz. Mas vai haver outras coisas. Teve a opção. Pronto, mas vai. A Liga teve a opção altamente cobarde, mas interessante de fazer o minuto de silêncio a partir do momento em que o Sporting e o Benfica já tinham jogado na jornada. Mas vai haver à mesma outras coisas e nós não passamos disto e queixamos sempre quando há crises de violência, dizemos, isto é no futebol, e depois não percebemos que a este nível somos iguais e que os dirigentes são iguais. Varandas que parece uma pomba branca da paz e tudo isso, eu gosto muito de Varandas, tenho o meu apoio, se recandidatar continua a ter o meu apoio, mas neste aspecto, esta é que é a hipocrisia dele. Ele diz que seria hipócrita se dissesse alguma coisa. Não! É hipócrita quando diz que vim mudar o futebol. E depois eu olho e digo, uma coisa tão simples podia mudar o futebol, que era dizer isso à outra instituição e aos adeptos, não é ao defunto, é à instituição e aos adeptos a dizer o clube apresentar condolência. Não julga nada, não diz esse herói. Pelo momento que atravessam, que é de tristeza, quer dizer, isso é factual, é objetivo, não é? Tu viste aquela... Mas isso é ser sonso, ele está-se a cagar. Não é ser sonso, sonso é dizer que vim mudar o futebol e que sou pela paz e que temos que ultrapassar estas coisas todas e depois ser igual ao que sempre, aos 42 anos disto. Eu não acho que guerras igual. E guerras e não digo e não falo. Não se iguala a silêncio... Ou ultrapassamos ou não, ou mudamos. Não podes igualar silêncio a outros atos mais ativos, percebes? Eu percebo mas esse silêncio dá origem depois a esses atos mais ativos, porque nós andamos todos aqui a discutir uma coisa que devia ser das boas maneiras, ponto final parágrafo, e não devia ter sequer discussão. Mas se eles ninguém está obrigado deles pelo silêncio do Sporting. Repara, Luana, eu não acho que ninguém está obrigado a dizer bem, porque acho que era isto que o João estava a dizer. Eu não falei porque não ia dizer coisas boas, eu percebo, mas ninguém está obrigado sequer a comentar Pinto da Costa. Sim. A questão é institucional e do momento que aquele clube atravessa. Atravessa o clube, não faço nenhum julgamento. Era bandido, não era bandido, era corrupto, não era corrupto, era bom, não era bom, fez, não interessa isso. Quem quiser pode fazê-lo. Mas não, eu não tenho que o fazer. Mas eu digo que na grande média da sociedade, acho que o silêncio do Sporting e do Benfica se adequam, tendo em conta a bajulação geral, mediática, política que aconteceu à final. Causa uma divisão. Causa uma divisão. Eu acho que equilibra. Acho que equilibra, porque acho uma vergonha. Acho uma vergonha a maneira como o Primeiro-Ministro falou. Acho uma vergonha a maneira como o líder da oposição falou. Acho uma vergonha. Sim, mas isso são questões políticas. Acho inaceitável. E conheciam-no e eram do Porto e tudo. Acho uma vergonha. Mas isso eu também acho. Eu já politicamente acho que houve ali um exagero claro, não se vai, quer dizer... E mediaticamente também, ou não? Há uma conversa, de repente, sobre esta pessoa é o grande dirigente desportivo do século. Não acompanhei assim tanto. O que eu gostava era que o meu clube, porque eu dos clubes dos outros não falo, o que eu gostava era que o meu clube tivesse feito uma referência à instituição do Futebol Clube do Porto e aos seus adeptos, no momento que atravessam, e que lamentamos. Mas eu estou satisfeito. Porque não desejamos, quando não se deseja a morte de alguém, lamenta-se. Isto é, olha, é que não tens outra hipótese. Então pronto, a questão é, o momento é de tristeza. Os clubes, as instituições, as pessoas devem lamentar isso mutuamente. E, portanto, sem fazer qualquer juízo de valor sobre o presidente Jorge Pinto da Costa, o meu clube eu gostava que tivesse tido uma palavra para o Porto e para os adeptos. E acho que isto trazia um bocado de paz a esta merda toda. Porque depois vão andar todos à porrada. Eu quero entrar no estádio com as crianças e estão polícias com coisas e armas e não sei o que mais porque estão dois grupos a querer se matar uns aos outros. Mas achas justificável eles quererem dar porrada porque Benfica e Sporting fizeram silêncio? Tens alguma dúvida que começa nestas coisas todas? Não, mas é verdade. Nas quebras de relações institucionais, não vocês são isto, vocês são aquilo, no meu presidente ter os 40 anos disto também. Quer dizer, às vezes mais vale avançar e então fazer. Por isso é que eu digo que a hipocrisia, neste caso, Varandas, e custa imenso estar a dizer mal dele, mas a vida é como é. Mas a hipocrisia de Varandas não seria se tivesse tido uma palavra para com o clube e com os adeptos, que é diferente, não em relação ao Pinto da Costa, mas aparecer como salvador do futebol, porque é completamente diferente, e depois vamos a ver, e não é diferente.
estamos sempre no mesmo. A pancadaria cá na rua vem muito, assim como também no Parlamento. No Parlamento tens uma deputada a dizer que a outra deputada que é invisual só sabe falar de deficientes. É um baixo nível, é um ódio, é uma violência. Acho que tu, a título pessoal, se conheceres pessoas do Porto, que para quem este senhor era muito importante, se calhar que até eram amigos dele, se mandas um abraço, está tudo certo. Agora, a instituição Sporting não tem nada que apresentar as condolências sobre uma pessoa que objetivamente trabalhou a vida toda para prejudicar e não correto. Ou seja, uma coisa é um adversário, outra coisa é um inimigo, e isto é um inimigo. É uma pessoa que trabalhou a vida toda para prejudicar a instituição e para prejudicá-la por meios ilícitos. E portanto não é tipo, muito respeito aqui por esta instituição que é a minha adversária. Não, é uma instituição que é a minha inimiga, que me quer destruir. Os Estados Unidos não têm nada que mandar uma nota de condolências à Rússia se o Putin morrer, percebes? Não é assim. O Sporting e o Porto, e o Benfica e o Porto não são adversários, são inimigos. E a culpa disso é do Pinto da Costa. Vamos passar a outros inimigos também. Já que não temos aqui a Maria, depois também não podemos estar aqui a debater sobre futebol. Olha, não tínhamos ninguém de outro clube, eram 3 sportinguistas a falar sobre isto. Pois, é que passou a ser um podcast quase de Sporting. Por falar noutros inimigos, 11 líderes europeus estão neste momento, esta semana, reunidos em Paris, a convite de Macron, depois de Trump ter dito que quer um acordo para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas só está a falar com Putin, deixando de parte a Europa, Zelensky, e Macron chegou a convidar até o Canadá, o novo inimigo também dos Estados Unidos da América. J.D. Vance também prestou uma visita à Europa para vir dar lições de democracia. Johnny, este braço é frio, é quente, esse braço de ferro? Acho que é uma reorganização. Se finalmente... Eu prefiro que o bloco ocidental inclua os Estados Unidos, mas se finalmente se conseguir chegar à conclusão que Draghi disse ontem no Parlamento, que o Friedrich Merz, o próximo chanceler da Alemanha, também já falou, de que nosso espaço europeu, e ainda mais nosso espaço europeu, se juntarmos o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão e a Coreia do Sul, que somos uma potência tão forte como os Estados Unidos ou a China, porque somos, tipo, se estes países se juntarem todos são, economicamente, e podiam ser militarmente também, e é importante dizer isso também, é rápido transformar riqueza em poder militar, é só preciso querer. O contrário não é bem verdade. Não dá para transformar, demora, como a Rússia prova, demora e é complicado transformar poder militar em riqueza. Mas o contrário é bastante rápido, é só querer, é investir, requalificar e querer. E portanto, eu fico muito contente e acho que há um braço de ferro intenso, mas importante, em que a Europa, em vez de ir com 27 bracinhos, vai com um braço do tamanho dos Estados Unidos. E muitíssimo maior que o da Rússia, do tamanho dos Estados Unidos e da China. Isso é que é importante nós focarmos, que é, em termos de população, em termos de PIB, nós competimos com estas pessoas. É só querermos, é só estarmos unidos. E de facto temos problemas em estar unidos. Há o Orban, que felizmente não foi convidado, há a Meloni, que tem os problemas que tem, estava lá a opor-se. Mas há aqui caminho, eu acho que o Macron, apesar do Macron com estas cimeiras estar a dizer, tipo, de facto, esta merda não funciona. Porque se nós quiséssemos fazer isto a 27 e com o Conselho Europeu e com o Costa a organizar isto ia ser um 31 e ninguém andava, mas vamos nos sentar rápido e resolvemos esta merda, porque é verdade que temos as nossas coisas formais e não sei o quê, mas também podemos reagir em emergência e conversar uns com os outros rápido. E nesse sentido escolheu os pesos pesados militares da Europa, não é? Os países que têm importância militar. Mas achas que foi, ou seja, achas que vai ser eficaz ou achas que é mais simbólico? Eu acho que é eficaz, eu acho mesmo que nós precisamos nos convencer e contra todos os majores generais e afins pró-russos que pululam nas nossas televisões, que a Ucrânia está a ter resultados estratégicos bastante positivos, porque a Rússia é muito maior e não anda. E a Ucrânia está a ser apoiada com restos de material dos Estados Unidos e da Europa. Portanto, se a Europa quiser mandar mais material e se quiser, e eu acho que faz muito bem em querer, como o Reino Unido e a França propuseram, ter tropas no terreno, pelo menos a proteger as partes de não combate ativo, para garantir que as pessoas podem ir para o combate ativo, eu acho isso muito importante. E, portanto, haver a disponibilidade das duas maiores potências militares e das duas potências nucleares da Europa, de dizer, não, mas a gente até põe soldados na Ucrânia, eu acho que é super importante. Porque
Donald Trump acredita no que Putin diz, mas há muita gente na Europa a acredita, pelo menos ter medo do bluff. Esta coisa ele está sempre com a ameaça nuclear, não é? E as pessoas ficam tipo, não, e a ameaça nuclear, não sei o quê. Portanto, nós temos as potências nucleares a dizer, não, nós pomos tropas lá. Tipo, sim, temos que defender aquilo. O gajo não nos vai mandar uma bomba. Esta conversa, há sempre esta conversa, só se ouve de trumpistas e putinistas, mas de que a bomba nuclear tática é uma certeza e que a Rússia está a ganhar terreno e isto é imparável. A Rússia nunca perdeu tanta gente como está a perder neste momento. A Rússia não tem condições económicas para competir com uma Europa focada militarmente. Bora fazer qualquer coisa sobre isso. Nós podemos aguentar a Ucrânia, e se os Estados Unidos não querem, muita gente estava a dizer, esta coisa, este desinvestimento americano na ordem internacional e na ajuda externa e não sei o quê, vai ser uma grande oportunidade para a China ocupar esse espaço. Porquê é que não pode ser a Europa? É um parceiro muito mais apelativo, não pede coisas em troca como a China, não tenta processos de extorsão como a China, não tenta processos de sabotagem como a China. É um parceiro muito mais aceitável para muitos destes países em desenvolvimento, é um parceiro muito mais aceitável para muitos destes países ameaçados. É preciso querer. Este discurso do Mário Draghi vale mesmo a pena porque ele diz, vocês não querem dívida conjunta, não querem união de mercado de capitais, não querem apostar no mercado único. Está certo, mas tem que querer alguma coisa. É preciso querer alguma coisa. Eu acho que o Macron quer alguma coisa. E, portanto, apesar de eu não confiar muito no consenso disto a nível europeu, fico bastante contente que haja pessoas que querem alguma coisa. E fico bastante contente que o Presidente de França tenha esta posição e que o Primeiro-Ministro inglês, também é uma grande sorte, tenha esta posição. Se for essa a posição no Canadá, que eu conto que venha a ser, ainda melhor. E se for, e é na Austrália. Ainda hoje vinha uma coisa que eu acho que ontem saiu uma sondagem que eu achei interessante do Reino Unido. Nós estamos sempre a ver muita gente pró-Trump nas redes sociais e pró-Putin e ficamos a achar que de repente as pessoas que cá na Europa já não apoiam tanto a Ucrânia. E saiu uma sondagem do Reino Unido que dizia que todos os eleitores, tirando os do Reform, portanto tirando os 20% da extrema-direita, todos os eleitores estão 70%, o Zelensky tem uma popularidade de mais de 51 pontos positiva, o Trump tem de menos 48 negativa e o Putin tem de menos 77 negativa. Portanto, as pessoas ainda estão com isto, apesar do que as redes sociais da extrema-direita, como é o Twitter, e por isso é que o José Pedro não está lá, possam querer fazer parecer isso é importante. Zé Pedro, o que é que achas dessa reunião com os 11 líderes ou até mesmo das lições democráticas dos norte-americanos para a Europa sobre as migrações e a liberdade de expressão? Nem falei dessa filha da petice. Não, podes falar. Sabes que eu sou bastante crítico e estou bastante preocupado, olha, como aos sismos. Porque eu acho que nós fomos apanhados completamente, não pode ser que seja desprevenidos, porque isso não foi, mas eu já aqui disse na semana passada ou na outra, já não sei, que a Europa é a andota, e eu acho que a intenção de Trump e de Vance, com aquele discurso, que para além de todas as críticas é sempre o mesmo problema quando aponta aos defeitos, quando nós permitimos que eles existam, a intenção deles é enfraquecer politicamente a Europa e provavelmente desmantelá-la. O que chegam aqui ignoram a Europa neste aspecto todo da relação com a Rússia e com a Ucrânia, se bem que também ignoram a Ucrânia, apesar de dizerem que não. Não lhes dá jeito nenhum esta Europa forte com um braço do tamanho de Deus. Não dá. Estão a desvalorizar completamente, mas nós é que permitimos. Eu insisto sempre um bocado nisto, porque custa-me um bocado estar a culpá-los quando a responsabilidade é minha. Nós na Europa estamos há anos e anos a falar de uma única só coisa. Donald Trump. É que o problema é este, nós não queremos saber quem é que temos à frente da Comissão Europeia, quem é que temos à frente das instituições europeias, não, esta coisa de cargos eméritos em que as pessoas depois de passar pelos governos lá vão parar, o António Costa. Eu pergunto, qual é a estratégia e o pensamento político de António Costa para a Europa? Alguém sabe isto? Alguém sabe se há ali alguma coisa? Serem todos amigos. Tem contactos, pronto, tem contactos, conhecia até a avó com o Orban. Sim, mas não podes
dizer que não é benéfico nós temos lá pelo menos, porque nós não estamos lá representados nesta reunião. Estás a dizer relativamente a Portugal? Sim. Isso estou completamente neste tipo. Pronto, Ser já como o percebi. Ronaldo, ser não sei o quê. Isso não interessa, se tu me disseres, mas é prefere seja português, talvez, sim, mas eu ganho por zero. acaso fico super contente que a tradição de política externa de Portugal não esteja representada numa mesa destas, porque Portugal é um dos países mais cínicos em termos de política externa que há, e isto é uma altura para querer ideias ambiciosas e idealistas e não para E ser esse será outro problema onde eu já lá vou chegar. Mas, portanto, repara, as horas que nós perdemos na opinião pública destes países todos a falar de Trump e dos Estados Unidos, que tu dizes-me assim, mas tem importância para o mundo. Tem, e nós não temos. Portanto, ninguém quer saber do que é que o Presidente do Conselho Europeu pensa para a vida dele e para o futuro da Europa, para tudo isso. A Presidente da Comissão Europeia é quem nós conhecemos. Os métodos de eleição são ainda estes, não é? Escolhe o Conselho, vota ao Parlamento, ou seja, estamos a falar de coisas que são indiretas relativamente ao voto popular. E, portanto, as pessoas estão completamente nascidas para isto. E, portanto, qual é a força política da União Europeia? Zero. É um conjunto de muitas forças que têm alguma relevância, mas a da própria União Europeia é zero. E Trump, que é um homem de negócios e que está a fazer da política negócios, é desperto. Está a desvalorizar um concorrente. Mas qual é? Eu vou dizer assim, este malvado, esse Trump e desse Vance. Vou dizer isso? Não. Eu vou dizer, burros é de nós. Porque já devíamos ter tido outro, já devíamos ter pensado isto há 10 anos, em vez de estarmos a pensar Trump, maga, que não se fala noutra coisa. E portanto eu olho para isto e digo... Mas também podemos ficar um bocadinho tipo filhos da puta, para aqui chamar-nos não. Nós é que somos ingênuos, porque nós já devíamos estar a poder falar grosso e não podemos. Nós temos a Alemanha em recessão, está outra vez o Macron. Macron já fez uma série de reuniões quando foi a invasão da Ucrânia. Sabemos o resultado que deu. Agora está a fazer este esforço. Temos não sei quantos países que têm representados no Parlamento partidos que são, e com votações... que têm expressivas, têm relevância, que são a favor e sempre foram da desmilitarização. Estamos a falar do Bloco de Esquerda, agora não temos cá a poder. Bloco de Esquerda, PCP, porque isto é tudo muito giro. O vídeo da Mariana Mortágua esta semana. Isto é tudo muito giro. Chegar às campanhas eleitorais e dizer o que é investimento na defesa? Temos de desmilitarizar. Porquê? Porque somos todos amigos. Esta ideia, pá, e nós agora, quando estamos perante este problema, e este problema é gravíssimo, eu acho que a malta não tem noção. A malta não tem noção do que está a passar no mundo, eu acho. Porque as pessoas, só até cair mesmo é que a pessoa percebe. A malta não tem noção do que é que está para ir para a frente. Um terremoto, no fundo. Exatamente. A malta não tem noção. Mas para aqui chegarmos, agora devíamos estar também a discutir os responsáveis. Porque a malta que andou a defender certas coisas agora pira-se. E vem dizer outra coisa. Vem dizer, se calhar, talvez, depois temos que mudar aqui umas coisas ou outra. E uma pessoa tem que chegar e dizer, olha lá, então o que tu andaste a defender durante décadas? Tipo quem? Eu estou a dizer, Merkel, por os exemplo. partidos que defenderam, os países que defenderam a quebra do investimento na defesa, a desmilitarização, que ouviu-se sequer falar Pelo menos nisto. uma boa relação com a Rússia. As boas relações com a Rússia, enchê-los com 400 milhões de dólares todos os dias, mesmo depois da Crimeia. Que é isto que é? Repara, uma pessoa agora podia dizer, fui surpreendido, olha, fui traído. Só que nós tivemos os avisos todos. E fomos completamente ursos, bananas. E eu agora digo que ficar o Vance e o Trump. E depois Mas atenção, o Obama teve mal, a Merkel teve mal, tudo certo. Mas esta gente são agentes da Rússia, tipo, dizem Certo. propaganda russa. E eu já devia estar com as armas assim, que é para dizer assim, se calhar vou ter aqui um bocado que estes aqui, se calhar não me vou meter com estes, só Tá que a bem, Europa não mas existe. podes criticar um bocadinho o facto dos gajos serem uns burros que acreditam em tudo o que o Putin Claro, diz. critico, mas é que eu não sei se são assim burros, porque isto é um homem de negócios. Isto é um homem de negócios. Eles não estão a trocar. E a Ucrânia, nós estamos a discutir a Ucrânia. O Trump não é um homem de negócios, o Trump é um homem de propaganda. E o gajo quer uma fotografia no Kremlin como criado o Kim Jong-un. Que negócio é que o gajo fez com o Kim Jong-un? Deu-lhe tudo o que o gajo queria em troca de uma fotografia. A Ucrânia... Certo, então e o que é isso? Para um gajo que vende a sua imagem... Certo, mas não é negócio, é propaganda. Não é eu estou a ganhar e tu estás a ganhar. A última coisa que um homem de negócios faz é dizer, olha, para abrir aqui a negociação eu vou-te dar tudo o que tu queres. E ainda me lembrei que 3 merdas que tu podes querer e também vou dar. É o que estão a fazer na Ucrânia. Estão a querer trinchar a Ucrânia, porque a Ucrânia é um território riquíssimo. A todos os níveis. Carvão, titânio, lítio, já para não falar da questão dos cereais. Portanto, aquilo tem interesse. E chega-se lá o outro homem e diz, a gente resolve aqui isto. E qual é que é o problema? E porque é que eu digo que não me queixo agora deles? Queixar-me como é evidente. O Johnny pergunta, então, mas não te queixes? Queixo-me, claro. Mas o que é que eu me queixo? É que eu não posso fazer nada.
porque eu estou nas ruas da amargura politicamente, não tenho força nenhuma, como digo, a Alemanha está na recessão, nem sequer existe, vai para eleições. Vamos lá ver se as sondagens se confirmam, mas oxalá, pelo menos o cenário é melhor do que se pensava. Mas está em recessão, a Alemanha está doente, tem que tomar conta dela agora, não pode tomar conta de nós. França, sabemos politicamente como está. Macron é o único que tenta levar este barco. Este barco está a afundar. Tem um rombo no casco gigante. E nós não conseguimos ter uma mínima voz que seja. E o outro cavalheiro percebeu isto. E nós podíamos ter tido a sorte dos norte-americanos terem feito uma escolha, se bem que eu acho que a alternativa, enfim, apesar de haver mais relações diplomáticas, também não havia aqui uma estratégia propriamente que nos ajudasse, mas podíamos ter tido a sorte, era uma administração norte-americana que dizia, não, a minha ligação é pelo estreito pela NATO, vamos reforçar isto tudo, vamos até apoiar a Europa. Que e tivemos, acabou agora dia 20 de janeiro. Sim, está bem, mas o problema é que essa relação nunca foi suficientemente forte, mas agora isso seria outra discussão. Mas vamos aqui ajudar a Europa, porque precisamos dela, podíamos ter essa sorte, mas não tivemos. E como não tivemos, devíamos estar preparados, e esse é o meu ponto. E não estamos. E passamos mais tempo na Europa a discutir os Estados Unidos. E agora não temos nada. E a minha opinião é que estamos feitos ao bife. Mas pronto, dizia-me assim, pessimista. Há tempo. Pois não sei, eu acho que estás otimista com as reuniões de Macron. As reuniões de Macron que eu vejo, ele nem sequer governa a França. Não são as reuniões do Macron. O Presidente tem controle total sobre esta área. E o sistema presidencial francês tem isso de interessante. Não, eu estou a dizer instabilidade, não estava a dizer... Sim, mas não é por tu não conseguires passar um orçamento em França que não tens controle total sobre a área da defesa da política externa. Não é isso que eu estou a dizer. O Presidente tem essa... Sim. E portanto ele está... Tem essa competência, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é ele sentado a uma mesa de negociações internacional, a fragilidade interna dele não existe. Não existe, não conta para a totobola dele. Mas conta a situação política em França. Não conta, porque não interessa para o que ele pode oferecer ou não. Ele para as garantias de segurança que ele pode oferecer, para o poder que a França pode oferecer. Por causa das Forças Armadas. Sim, certo. Não existe. Mas existe uma coisa, que é instabilidade política em França. Sim. Não afeta o Macron, líder política externa, líder europeu. Ele tem as suas competências e ele nunca afetou, mas não afeta o Macron, como nunca afetou presidente nenhum. Já houve presidentes com profunda instabilidade nacional. Olha, o Chirac durante o pré-guerra do Iraque era um presidente um bocado fragilizado. No entanto, se era para agir externamente, o presidente de França tem um poder quase imperial. Portanto, Guerra do Golfo, sim. São personagens diferentes, basicamente. A segunda, do Iraque, de 2003. O Chirac é o grande responsável pela França e pela Alemanha não apoiarem a guerra do Iraque. Mas esta questão para mim é importante, que é quem é que se está a sentar ali. A única preocupação que eu tenho, das duas que eu tenho neste momento, é o que é que a Itália vai fazer, porque a Meloni é um wildcard nesse aspecto, e o que é que a Espanha vai fazer. Porque o Pedro Sánchez parece estar tipo, a Europa não funciona suficientemente bem, portanto eu se calhar vou ter aqui uma ligação boa com os chineses e estou a crescer melhor que esta gente, e um dia sou a Alemanha ou sou a França, porque eles estagnam e ele cresce, não é? E um dia eu é que mando, mas até lá não quer muito ter a ver convosco. E Espanha tinha que investir em forças, com o dinheiro que tem neste momento, tinha que investir a sério em forças armadas e não está a fazer. Eu acho que não está nesta segunda reunião, não é? Espanha. Não sei, eu sei que teve na primeira. Mas acho que a única então coisa nova era o Canadá na segunda. Então está. Mas Espanha é um bocadinho preocupante nesse aspecto, porque Espanha é aquele país que, para o dinheiro que tem e para a população que tem umas forças armadas mesmo. Ao contrário, é um bocadinho a Polónia ao contrário, que é uma força militar significativa, apesar de economicamente. Mas eu acho que há condições. Há mesmo condições. E lá está, como estás a falar das eleições alemãs, por acaso vão ser este fim de semana, portanto podemos falar um bocadinho disso. Há aqui o problema de o crescimento da extrema-direita estar a alimentar um bocadinho o discurso da extrema-esquerda na Alemanha, e a extrema-esquerda supostamente ia sair do Parlamento porque se dividiu e não sei o quê, e aparentemente vai voltar em força. E a extrema-esquerda, pronto, tem a posição que o Bloco aqui tem. A Marina Mortágua fez um vídeo esta semana a dizer que não precisamos de investir mais em defesa. Claro. Isso não é bom, mas um governo CDU, um governo de grande coligação entre o centro-direita e o centro-esquerda, ou um governo entre o centro-direita e os verdes, mas isso é mais improvável, será certamente um governo muito amigo da Ucrânia. E sem os constrangimentos orçamentais excessivos com que a Alemanha estava até agora, eu acho, porque
Os liberais foram uma parte muito importante desse constrangimento e se calhar até vão sair do Parlamento. Portanto, vamos ver, também depende um bocadinho do que é que a CDU vai ter como posição, mas o Merz neste momento está com uma, se vocês ouvirem um debate alemão neste momento, há um momento de campanha do Friedrich Merz, que é o próximo chanceler, correndo tudo como deve ser, o gajo está praticamente Federação Europeia all the way. E isso é uma novidade, do ponto de vista da direita alemã. E, portanto, vamos ver como é que isto calha, mas é que não é só político, no caso da Alemanha, é político e económico, porque a situação deles é tremenda. Mas a Alemanha está estagnada porque quer. É recessão. A Alemanha está estagnada porque quer, porque tem um break orçamental que se recusa a levantar. Se o levantasse não estava estagnado. Certo, mas precisa dessa almofada porque tem neste momento uma crise industrial automóvel, que se a indústria automóvel for de vela, e repara, o Trump o que é que está a fazer? O que é que o Trump falou logo imediatamente nessas sanções? Porque sabe perfeitamente que isso é meter o dedo na vida da Alemanha. Ele põe o dedo na vida. Mas não foi, ele já fez isso em 2018 e não é. A Alemanha tem muito mais a ganhar com uma guerra comercial com os Estados Unidos, ou seja, tem muito mais a afetar os Estados Unidos em zonas decisivas do que os Estados Unidos têm a afetar a Alemanha. E foi assim na guerra comercial de 2000, na suposta guerra comercial de 2018. Os Estados Unidos recuaram quase imediatamente. A Alemanha está só a impedir uma parte importante do seu crescimento económico, que seria através do investimento público. Precisava ser alavancado com o investimento público e não querem. Sim, mas se passarem a querer, é preciso querer, aquilo volta a crescer outra vez e leva a Europa a trás. Deixa-me só dizer que não é assim que as coisas funcionam. Não é só ir buscar a almofada, aquilo volta a crescer. Porque por uma razão muito simples, já o teriam feito. Eles têm sempre uma política económica que é mas é dogmático, não tenhas a menor dúvida. Eles não querem fazer por dogma. Não, o problema da Alemanha A Alemanha é um país profundamente traumatizado e isso nota-se muito nas discussões de política pública, seja sobre Israel, seja sobre a dívida, seja sobre a inflação. É um país profundamente traumatizado, com razões para isso, mas é um país profundamente traumatizado. Temos de ir para outro país traumatizado, que somos nós. Falamos de política interna portuguesa. Esta semana foi noticiado que a família de Luís Montenegro, primeiro-ministro, tem uma empresa que lida com coisas imobiliárias também, cuja mulher e filhos são sócios nessa empresa. Luís Montenegro saiu dessa empresa em 2022, quando assumiu um cargo no PSD, e fala-se em potenciais conflitos de interesse pela recente alteração à lei dos solos. Zé Pedro, estas dúvidas são legítimas sequer? É algo a apontar? O jornalismo devia fazer este trabalho de levantar estas dúvidas ou já são coisas que não são pertinentes neste momento para levantar? Ou seja, um político em Portugal tem que ser ermita, que é o que dizem os liberais agora, para poder exercer um cargo? Sabes, nós vimos isto a vir, porque quando foi a questão do governo do PS, quando se entrou nisto, não é, neste jogo de ir agora ver quem entra, o que é que tem, a empresa, a mulher, o filho, não sei o quê, entrou-se nisto e isto é um point of no return, não é? Porque tu, se fazes a uns, tens de fazer a outros, percebe-se. E não saímos disto, somos todos uns bandidos e todos uns corruptos. Eu acho que neste caso, Luís Montenegro tem aqui uma responsabilidade, porque me parece a mim que é o que me chateia. E eu quando tento sempre inverter as coisas, era o que estávamos a falar há pouco, temos agora esta questão com Donald Trump, e o que eu penso é, nós não nos preparamos. Eu penso sempre da maneira, quando nós vemos certos aspectos políticos a crescerem, certas ideologias a ganharem força, aproveitando-se de um descontentamento que existe, que essa sempre foi a minha tese, quando vejo estas falhas, mais me irrita e viro-me é contra eles. Portanto, o que me dá vontade de dizer a Montenegro era preciso. Eu não estou a dizer, se não me perguntares assim, mas achas que aquilo foi feito para beneficiar? Não faço ideia. Olha, nem sei se me interessa. Basta só o facto de existir e permitir que haja uma leitura política. Uma conversa sobre isso. Que depois dá aso a corruptos, não é? E portanto veio outro a dizer que tem que limpar Portugal. E que já se limpou todo, como eu já previa, não é? Das cenas todas que para ali tem, porque agora pede uma moção de censura para fazer ruído. Pronto, é isto, andamos nisto. Mas e este agora, casa, imobiliária, não sei o quê, e o outro já está safo, não é? Agora vem dizer, estão a ver como são todos corruptos, têm que votar a mim. Sim, mas Pinto da Costa mais sismo já não se... Não, já está tudo resolvido. E o caso, por isso é que o que eu diria à Montenegro era preciso isto. Não? E no caso desta quando as pessoas escolhem uma vida política que não tem ninguém obrigado. Eu andei lá há 20 anos, fui candidato a várias coisas, assisti porque gostava de escrever e de criticar, não podia criticar os meus, abandonei. Eu acho que se houvesse um papel para a cidade para dizer para se renunciar a direitos políticos, eu acho que renunciava. Não quero, não me interessa. Mas as pessoas fazem escolhas.
Quando as pessoas têm essa escolha, têm que assumir, acarreta outras responsabilidades e outros deveres, que são obrigados a cumprir, na minha opinião. Pela lei, não. E isso envolve os próprios e a família. É mesmo assim, é a vida. É muito chato, mas é a vida. Em tempos tu tinhas pessoas que estavam ligadas à causa pública em exclusividade. Eles, a mulher, os filhos, tudo. Era uma coisa, era aquele político tradicional, se quisermos, e que não tivessem depois, agora vou dizer isto, mas não tem nada a ver com o facto de serem mulheres, porque neste caso podia ser uma primeira-ministra e o seu marido fazer outras coisas. Portanto, não tem nada a ver com homens ou mulheres. Mas em que as pessoas depois passam a ter outras funções mais institucionais, como é o caso dos Presidentes da República, não é? Isto para mim faz todo o sentido. Porque para a Inês César não basta ser, também tem de parecer, é isto, e a vida é como é. Mas, portanto, quando havia esta preocupação, fazia todo o sentido mesmo. Portanto, se tivermos isto para não fazer tal, então, mulheres que, para depois irem as mulherzinhas ajudar os pobrezinhos, vamos fazer ao contrário. Se tivermos uma primeira-ministra, o seu marido não deve gerir negócios. É a vida, pá. Porque as coisas, sobretudo negócios em que, se tiveres negócios na China, não nos interessa. Mas é assim, mas há uma diferença, porque o Montenegro está casado em regime de bens adquiridos, mas... Que agora, por causa da nulidade do negócio... Não é comunhão de bem? É comunhão de adquiridos, mas é por causa da notícia de hoje, que o negócio é ilegal. Não, é porque a passagem das cotas é ilegal, porque não podem passar como são cunhados continuados. Sim. Isso, não interessa nada disso. Não é? São coisas, pronto, o Correio da Manhã descobriu, faz mais uma capa e o Correio da Manhã já destruiu um governo, não é? Tudo bem, ok. Mas uma pessoa, quando se casa, não se casa com um compromisso, mesmo que seja um cargo institucional do Estado, não se casa com um compromisso profissional também, casa-se, pronto, mas a questão aqui por amor, e não é isso. Siga-te até onde Madalena, tu fores. Um casamento político, a questão não é só com um político. Aqui não é a questão do casamento. Aqui é quando tu escolhes. Tu amanhã escolhes candidatar-te à liderança do não sei qual é outro partido, nem sei se tem, do PST, do PS-PSD. Pronto. Concorres para tomar essa decisão e depois elegem-te. És a líder do partido. Portanto, és a próxima candidata a primeiro-ministro. Essa é uma decisão que tens de falar em casa. Porque isso tem consequências. Não, claro. Pronto. Mas as consequências têm que ser estas. Têm que dizer, se eu vou ser primeiro-ministro, tu não podes andar a brincar com negócios imobiliários. Não dá. E a outra diz, mas eu quero, então eu não posso ser primeiro-ministro. Ou então separam-se, ou então... Primeiro-ministro é básico. Mas isso é assumindo que era ela que queria estar a brincar com negócios imobiliários e não que é ele que passa. Que não é o próprio como taxas de ferro, mas isso eu não posso ver. Sim, mas isso aí é especulação pura, mas não posso. Mas que é o mais evidente, é o mais óbvio, não é? Não sei, certo. Mas para mim o problema tinha que estar resolvido antes, que era não haver estas ligações e as pessoas têm que fazer escolhas. Mas é que o Primeiro-Ministro sabe que está a fazer merda, porque passa as cotas depois de tomar posse como Primeiro-Ministro. Ou seja, ele sabe que há asneira ali. Há muitas coisas. Mas, desculpa, antes de dar a tua opinião, faz-me só confusão, porque nós estamos a inibir ou já a deixar de fazer coisas porque já sabemos como é que a sociedade ou o público pode pensar disso. Mas isso pode indicar uma coisa, as pessoas podem achar isso. Portanto, é melhor não fazermos à partida. Depois as duas, uma ou não fazem... Mas o que está mal é o público achar isso. Por acaso não acho. Depois as duas, uma ou não fazem... ou escondem, que é o que é costume. Mas por isso é que eu te falei há pouco daquilo que havia antigamente, de um serviço público diferente. O que eu vejo hoje em dia na política é que querem todos ir para a política enriquecer. E é isto que acontece. O que eu quero dizer é, entram na política pobrezinhos e saem de facto ricos. Seja depois com corrupção, ou seja apenas com os contactos que tiveram. Mas o interesse é esse, é ir enriquecendo pelo caminho. Tu já não tens aquele homem ou aquela mulher, se quiseres, que dedica a sua vida à causa pública e que ganha os seus 4, 5 mil euros enquanto está em cargos bons, depois ganha um bocadinho menos, depois vai dar aulas, depois dá conferências. Já não tens essa pessoa que se contenta com 10 mil euros com 4, 5 mil euros por mês. Essa pessoa não existe. Tu vais ver e todos os líderes têm negócios, têm a família, têm o não sei o quê. E este é o problema. O serviço público. Uma pessoa que quer governar uma Câmara, que quer governar um país, isso não existe. Existe imenso interesse. Depois são da maçonaria, depois são do Opus Dei, depois são do clube não sei o quê, depois são não sei o que mais. Mas depois vão passar férias com o gajo. Tens um exemplo dos países nórdicos que eu acho que o cargo público não é exclusivo. Eles são todos... Tipo, sou engenheiro e sou deputado na Assembleia Municipal. Pronto. Ou sou... Percebes? Também não é exclusivo. Sim, também não é exclusivo, mas eles são mais... Mas enquanto são uma coisa, não são outra. Não são.
O primeiro-ministro de manhã é engenheiro à tarde? Não, o primeiro-ministro não, isso é um cargo. Está bem. Mas cá certo. para deputado não há exclusividade. Sim, nem para deputado e no local Sim, mas também tu não. sabes que a maior parte deles não é aquilo que faz. Porque podem escolher e ganhar mais 600 euros, mas não. Hoje em dia mais é isso, porque não têm carreira profissional, mas antigamente havia muitos sem exclusividade. Mas sim, a tua opinião. Eu tinha aqui uma pergunta para ti, mas não sei se é fácil. Podes fazer. Agora vais ter mesmo que fazer depois desse teaser. Se queres falar de algum negócio que a tua família tenha em Cascais já de antemão ou... Ainda pá, já agora me fiz a dúvida. Por acaso, felizmente, pronto, eu não vou para a política enriquecer, mas também não há negócios em Cascais da minha família com que eu esteja preocupado. Pelo menos a minha família é direta, não há negócios, ponto. E indireto e mais longe, não estou preocupado com nenhum. Mas, quanto ao Primeiro-Ministro, eu acho isto relativamente simples, que é... Ele muda o funcionamento da empresa a seguir a tomar posse com o Primeiro-Ministro. Que eu, em si, acho um bocadinho absurdo, porque podia ter sido depois de tomar posse como Presidente do PSD, não é? Pela lógica que o Zé Pedro está a dizer. Não é? Ele manda fazer um código de conduta para o Governo, que incluiria pedir um parecer sobre esta merda. Não pediu. Portanto, violou o código de conduta que mandou fazer para o Governo. E aceitou a demissão de um Secretário de Estado. Sim. Exatamente por isto. Se ele achasse que isto não fazia sentido enquanto demissão, tinha dito ao Hernani Dias: Hernani, isto não faz sentido nenhum, não fizeste mal nenhum, não é? A diferença é que um criou a empresa depois, o outro já tinha a empresa. Mas sim, não é que seja uma diferença substancial. O caso é igual. Sim. É pôr na família, porque não sei o quê, porque para gerir umas casas. De facto, num mundo em que há Donald Trump e Javier Milei enriquecerem com meme coins que promovem enquanto presidentes, isto de facto não é uma coisa muito corrupta em comparação, não é? Mas antigamente as pessoas, era suposto haver uma certa idoneidade na política, as pessoas declararem o que é que têm, o que é que fazem, como é que fazem, e é no mínimo suspeito que as pessoas tenham uma coisa, uma empresa em nome delas, que depois passam para o nome dos filhos e da mulher, porque sentem, agora sou Primeiro-Ministro, isto não pode estar em meu nome. E não avisem ninguém. Isto não é o povo que acha e acha mal, não. Isto é a pessoa que acha mal o que está a fazer. Senão ele não mudava as coisas. E se não declarava, e se não falava sobre isso. Já lógica, sim. Ele que é o grande paladino o governo do Costa está cheio de casos e o meu não tem casos e há aqui um código de ética e a grande prioridade do governo é o combate à corrupção e não sei o quê. Então, eu acho que o Primeiro-Ministro se devia admitir. Não, Eu acho a sério que o Primeiro-Ministro se devia admitir. Isso desde o dia seguinte às eleições. Eu acho que o Primeiro-Ministro não devia ser Primeiro-Ministro e que o povo português cometeu um enorme erro. Mas, tirando isso, eu acho que o Primeiro-Ministro, em coerência com o que defende, mas olha, admitir. o Pedro Nuno Santos tem uma série de empresas familiares, não é? Certo. Pronto. Mas por acaso tem uma posição um bocadinho diferente em relação a estas conversas da ética da política. Não, mas se fosse ele eleito, tinha uma ligações económicas que nunca mais acabavam. É verdade. E se ele não as declarasse, e se ele aceita... A coisa aqui é só esta: o Primeiro-Ministro aceitou a demissão de um membro do Governo. E o membro do Governo é uma pessoa importante, que faz um juramento perante a Constituição e é nomeada com a confiança dele, aceitou uma demissão por causa de uma coisa, de uma infração que causava um embaraço ao Governo, que o Primeiro-Ministro agora está a fazer igual. Portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro... Mas como qualquer bom político português fugiu para o Brasil. Tu vais ter que esperar um bocadinho. Pois é, o que... para o Brasil? É para o Primeiro-Ministro? É o que não sei se paga uma pancada com o Brasil. Não sei se pago pelo seu amigo das farmácias desta vez ou por outro amigo qualquer que agora foste tu a pagar, porque é visita oficial. Que influencia outra mas política pública. Há muitos acordos bilaterais, portanto não sei se não está lá nenhum com os amigos das farmácias. Com o amigo das farmácias, pois é capaz. Mas sim, eu acho que o Primeiro-Ministro, voltando à primeira discussão, acho que o Primeiro-Ministro não tem condições para ser Mas estás a dizer isto para beito ou estás... Não, eu acho que ele se devia admitir. Sendo consequente com os valores que ele diz que defende, que não defende, é mentira. Acho que se devia admitir, mas também é, ou seja... Então e depois? Depois há outro Primeiro-Ministro, o PSD escolhe um líder novo. Está bem. Não, tipo? Sei lá, o Paulo Rangel já foi Primeiro-Ministro durante o verão. Também está no Brasil. Também está no Brasil. Vou tentar não ter a expressão facial para essa resposta. Não, a questão aqui é quem o PSD eleger. Talvez outro paladino da justiça e da anticorrupção como o Hugo Soares.
Mas é quem o PSD eleger. Agora, o Primeiro-Ministro, se quer ser consequente com o código de conduta que exigiu a todos os membros do seu governo... Tu achas que o Parlamento vai aceitar isso? O quê? A Assembleia vai aceitar isso? Como assim? Demissão do Montenegro e o PSD escolhido? Mas porquê? Porquê que não? Não é a Assembleia, é o Presidente. E com o passado de Marcelo, ele não tinha nenhuma oposição. Ele tem relativamente aos chumbos. Ele tem relativamente aos chumbos. Para fazer aquilo que ele mais gosta. Eu digo com a admissão de Montenegro, Marcelo tinha espaço para convidar o PSD a formar no governo. Tinha completamente espaço para isso. O PSD ganhou as eleições. Porque o que Marcelo dizia e ficou encurralado aí é nos chumbos. Não é? Sim. O CDS faz o que fizer. Sim, mas o PSD sozinho não ganhou. CDS. É um ponto relevante que a Madalena levanta, porque se o CDS não quiser... Mas eu acho que o CDS quer. O novo candidato a CDS Primeiro-Ministro do PSD, o PSD de facto tem os mesmos deputados do PS. Certo. Mas... Eu acho que o CDS não deve querer eleições. É só uma expectativa que eu tenho. É só ficar uma ali. suspeita que eu tenho, mas posso estar errado. Mas a coisa aqui é só simples, tu partes para uma coisa, traças umas regras. Se eu tivesse dito aqui... A sorte do PSD é que ninguém quer ir para eleições. Também é um bocado, mas é se eu tivesse dito aqui neste programa que tinha que apresentar, antes de entrar no programa, na semana antes das eleições dos Estados Unidos, o mapa eleitoral que ia acontecer e tivesse exigido a uma pessoa que tivesse feito uma previsão neste programa e tivesse dito que saía, que tinha que sair do programa, eu não podia e dizer, se eu errar esta previsão eleitoral dos Estados Unidos, tenho que me ir embora deste programa, eu não tinha condições nenhumas para continuar neste programa. E isto é um programa. Tipo, isto é um podcast. O gajo... Valorizes, então. A questão aqui é, o Primeiro-Ministro traça umas regras. Rege-se pelas regras. Faz a gestão política do governo com base nessas regras. E depois não valem para ele. Acho um bocadinho... Mas a coisa aqui, a Maria Cristal Branco escreveu ontem sobre isto no Expresso e eu fartei-me de partilhar porque é verdade. A questão aqui, pior de todas, é que agora como o Chega inventou esta moção de censura, isto já não pode ser... Não é tipo, ninguém vai alinhar. Isto que eu estou a dizer já não pode ser uma posição séria, que o Primeiro-Ministro se deve demitir, que é o que uma moção de censura diz, não é? Tu aí podes dizer sim senhora, porque tu até és de uma pessoa que está sempre a dizer, que já disseste várias vezes, eu quero lá saber o que o Chega diz e pensa, não podemos nos reger pelo que eles dizem, eu faço o que eu quero. Portanto, podes perfeitamente. Posso, mas perante a sociedade é complexo. Eu quero lá saber, eu a título individual quero lá saber, mas perante a sociedade... Não, mas também dizias que politicamente não podemos estar sempre, porque é que vocês agora dizem que... Concordo, mas a sociedade tem este Mas a moção problema. de censura é mais ao governo e não tanto. Tu estás a falar diretamente para o cargo do Primeiro-Ministro, não estás a falar... Eu estou a falar para o membro do governo que incumpre com o código de conduta do governo. Ele está a falar do governo. É suposto moção de resultar... censura, eu acho que as pessoas olham para uma moção de censura como vou refazer esta merda toda, percebes? Vou tirar talvez. Isto. A tua posição é mais tipo, vamos só picar aqui. Se o Primeiro-Ministro quiser, até mas pode... não, mas implica, porque a demissão do Primeiro-Ministro implica a queda do Governo, ou seja, tem os mesmos efeitos que a moção de censura. Tem. Eu agora Na estou a prática, ver a direito constitucional à pressa, mas acho que é A isso. Madalena está só a dizer que para as pessoas soa diferente. A percepção, já que estamos a gostar muito de falar de percepções hoje em dia, Demitir só o Primeiro-Ministro para ter uma troca não é uma coisa que a queda de um Governo, a percepção de uma moção de censura para as pessoas é mais tipo, vamos a eleições, do que Luís Montenegro deve retirar-se. Mas o Luís Montenegro até pode tirar... Desculpa dizer isto, mas mesmo nos efeitos também é a mesma coisa, porque uma moção de censura aprovada não dá eleições. Sim. O Presidente pode à mesma convidar o... Pode lá mesmo convidar. Pode tomar no governo, Mas politicamente é diferente. É claro. Sim. O Primeiro-Ministro pode até seguir o exemplo do seu amigo, grande amigo Miguel Albuquerque, e demite-se e depois candidata-se outra vez à liderança do PSD. Claro, isso porque pronto, não é? Não há vergonha e não sei o quê, mas podia haver um bocadinho de vergonha de se demitir. De dizer tipo, de facto, andei aqui a armar-me em moralista e a dizer mal do António Costa e a dizer que ele se devia demitir todas as semanas por causa do secretário de Estado que se demitia e agora eu fiz uma merda igual ao secretário de Estado que se demitiu e portanto eu tenho que me ir embora. Mas as pessoas têm memória curta também. As pessoas não têm exigência. Pois. Ponto. De geral. Não é possível. Bem, não sei Mas é o que o Zé Pedro dizia sobre o Miguel Arruda, não é? As pessoas, perante o óbvio, nem que não querem ver, tipo, como é que é possível não imediatamente um gajo que rouba, Pois? e como é que é possível imediatamente perante o Primeiro-Ministro que incumpre com tudo o que disse que queria fazer,
Ninguém diz tipo, olha, de facto, este gajo devia apresentar a admissão. Sabes que nós andamos nisto desde quer dizer, desde 900 anos, mas mais recentemente, porque quando estavas a dizer agora da questão destas leituras que se fazem, desta política pura e cética, tu começaste com um governo que cai do Santana Lopes, porque Jorge Sampaio entendeu que uma carta de um secretário de Estado do Desporto, ou da Juventude, não interessa, penso que era ministro. Henrique Chaves, Era ministro. capaz de ser ministro, Henrique Chaves, escreve uma carta, olha que eu não tenho a certeza. Era. Mas eu tenho a certeza absoluta. Que era ministro da Juventude ou do Desporto. Porque ele era da presidência e foi despromovido para a Juventude do Desporto. Então pronto, mas é esta pasta. E demite-se, e escreve uma carta, e demite-se porque toda a gente queria derrubar aquele governo. Não estou a dizer se o governo era bom ou não, mas havia movimentações, nomeadamente do Banco Espírito Santo, que foi quem foi a Belém exigir ao Presidente a demissão, e portanto agarraram aquilo e ele conseguiu fazer uma carta a dizer que havia instabilidade do governo. E o governo cai, todo ele, e convoca as eleições, dá-se maioria absoluta a José Sócrates. Passado um mês, José Sócrates tem uma demissão do Ministro de Estado e das Finanças, vê tu bem, não é desporto nem juventude, demissão do Secretário de Estado do Desporto, do Ministro da Defesa, do Ministro de Estado e das Finanças, em que aponta perigos, porque diz que o que estão a tentar mexer na Caixa de Depósitos dá a entender que é suspeito. Portanto, ou seja, uma gravidade nem sei quantas vezes melhor do que Henrique Chaves, e o que é que faz? Zero. Põe então outro ministro. E andamos sempre nisto. Nós, quer dizer, pela mesma bitola, o Presidente da República, Jorge Sampaio, olhava para aquilo e dizia, bom, se eu achei que uma carta de alguém que me diz que há instabilidade no governo obriga à queda, se eu tenho um Ministro do Estado e das Finanças que me diz que até pode haver mais alguma coisa, e o homem estava completamente certo, nós sabemos o que é que aconteceu depois com José Sócrates, aquele homem estava completamente certo. Teve ali o Freitas. Teve ali uns meses, mas o Freitas demorou mais tempo. Eu não estou agora a lembrar do nome dele. Teve há um mês. Percebeu logo o que é que se ia passar naquilo. Teve aquela... E estás a ver? E são estas pessoas que às vezes mereciam medalhas e homenagens e tudo isso, porque são estes que percebem. Porque estas coisas percebem-se nas reuniões, por isso é que ele sempre me fez muita confusão. António Costa, não estou a chamar nada de António Costa, mas sempre me fez muita confusão ter sido o número 2 tantos anos José Sócrates e nunca ter visto nada. Porra! Quer dizer, ou é lorpa ou é cúmplice. Porque tu vês as coisas sempre, quer dizer, tu achas coisas estranhas. O Campos e Cunha teve de março a julho. Isso. Mas saiu 3 semanas depois do Freitas do Amaral. Queria só... então o Freitas do Amaral. Campos e Cunha e Freitas do Amaral... Todos eles tiveram a percepção... não, Freitas saiu em 2006. Foi outro ano, não foi? Eu tinha ideia que isso ia mais tempo, até porque há um problema de costas. Mas ele pode inventar o problema de costas. Eles ambos dizem que... Sim. Mas tu... estás coisas. E vês esta... Campos e Cunha percebeu e pirou-se. Outros perceberam e não se piraram. E o que é que o povo fez? Votou neles. A pessoa olha para isto e diz assim, se calhar o crime compensa, não é? Quer dizer, a malta não é sancionada. Isso tem sido o problema. A malta não é sancionada. E olha, e só para terminar esta questão, só para dizer, porque eu não sei eu tinha que pensar no que o Jónia disse, porque eu não estava a esperar que ele defendesse a demissão de Montenegro. Eu não sei eu acho que isso aí é tinha que pensar um bocado nisso, é daquelas coisas. Eu acho que o pedido nesta fase, eu percebo perfeitamente a lógica e acho que faz todo o sentido, não é? Portanto, foi contra o que disse, contra o que defendeu e tem uma responsabilidade, sobretudo, até superior, não sei, está ali o ministro, não é? É o primeiro-ministro. E, portanto, concordo plenamente. Acho é que depois há a questão do pragmatismo e não sei se isso... Agora, a questão é sempre esta, quer dizer, os políticos têm que deixar destas coisas porque não me venham, porque de certeza que vou receber essas mensagens, sobretudo os liberais, a dizer, mas desculpa lá, mas a família não pode ter empresas porque eu quero o que faltava. Não pode. A empresa imobiliária da mulher, ou do filho, ou do primo, ou do periquito do primeiro-ministro, estás a perceber, tem uma vantagem. Os negócios. Tem uma vantagem. Porque apresenta-se como, olha, eu sou o periquito do Montenegro. Eu se calhar quero fazer negócios com o periquito. Essa é a conversa que nós tivemos sobre o Nuno Rebelo de Sousa. Pronto, quer dizer, e a malta não perceber isto, tens que perceber, não é, o mundo não é essa utopia que nós queremos, que é, não, isto é tudo certinho. Não é, portanto, uma empresa que está na órbita familiar do Primeiro-Ministro, que tem o poder que nós sabemos, todas as empresas e tudo isso vão querer negociar com ela. Vai falar com o Primeiro-Ministro diretamente, não é? Dorme com ele. É bom, não é? Sabes lá tu. E, portanto, pois, exato. Hipoteticamente, e se for o periquito, não. Mas, portanto, sabes lá tu, novamente. Até vermos o que vai acontecer, o Luís Montenegro estará no Brasil e nós agora vamos mandar as pessoas para outro sítio que não o Brasil. Como é que sabes? Como é que sabes? Agora também digo eu. Tudo sem saber aqui. Vai, mas é pró. Infelizmente não temos Maria Escaja aqui para recomendar o Father John Misty no meu Calorama. Temos que lhe perguntar.
Temos que... O que é que ela Já podia ter mandado, não é? Ela que manda por mensagem. Mas vocês, Zé Pedro, o que é que tens esta semana? E todas as pessoas ficam a perceber que nós, durante este tempo todo em que a minha chegada saiu, sentia-se mal, ninguém foi ver se estava bem. Não, se calhar os Não, vamos ter que dizer que não, cortámos isto. Houve aqui uma parte em que não se reparou e fomos lá ver, não é? Porque o que é facto é que ninguém foi ver. É só o que eu tenho a dizer. Olha, vou mandar as pessoas. Eu fiz hoje, eu tenho que dizer a verdade, eu fiz hoje um pedido numa rede social e, como é evidente, é o Blue Sky, porque eu não vou àquela outra que vocês sabem. E tenho grande prazer em saber que a Tesla está a cair nas vendas à força toda e, sobretudo, na Europa. E sobretudo na Alemanha. É isso. Também me dá prazer ver a Europa a acordar, não é? E dizer, se calhar às vezes temos que fazer estas Eu coisinhas. não sei porque tu fazes das sugestões sempre um outro. Desculpa, tens toda a razão. Mas já não vai na cabeça, meu. Desculpa lá. Grande moderador. Não levaste em cabeça, é só uma questão. Em 4 ou 5 anos de podcast nunca tinha sido repreendido, mas tens toda a razão, portanto eu aceito a repreensão. Sabia coisa que o Zé Paiva não fazia era repreender-te. Não aceito a repreensão. Não aceito a repreensão, aliás, tens toda a razão. Bom, mas portanto fiz o pedido e recomendaram-me aqui o centenário de Carlos Paredes, que vai ser comemorado com um concerto de Mário Lajinha no lindíssimo Teatro Circo. Isto eu estou a ler, portanto, foi o Hélio Carvalho que disse que é lindíssimo Teatro Circo, mas eu concordo, em Braga. E acho que ainda há bilhetes, diz ele, portanto, o centenário de Carlos Paredes e comemorado com um concerto de Mário Lajinha está apresentado, não vale a pena dizer mais nada. E depois aqui um outro amigo que pronto, tem outros gostos, disse o Simplesmente Vinho no Porto este fim de semana. Portanto, dá para ir a Braga ao centenário de Carlos Paredes e depois ao Vinho no Porto. Ok. Vinho? Só assim, simplesmente vinho. Eu acho que isto é um evento. Não, simplesmente vinho. É um evento. Ok, não, eu pensava que era simplesmente vinho. Vais ao Porto e simplesmente vinho. Claro. Tipo, pronto, olha. Pronto. Vais ao Porto e... Eles estão um bocado em neura lá. Não, porque eu acho que este simplesmente vinho também teve aqui agora em Lisboa, penso eu, ali na zona de Marvila, salvo erro, mas agora no Porto, este fim de semana, portanto, olha, tudo a norte. E ainda por cima a malta do norte está a precisar de apoio, como eu defendo que sim. Sim. Como tu defendes, mas eu não. Eu não tenho. Não tens? No outro dia eu disse isto e ele disse, não pode ser, não sei o quê. É verdade. Um filme, pá. Pois, um filme. Já disse no outro dia, já disse, se calhar. Já foi há 2 O álbum. O álbum. Não. E não fazes como eu, não dás a volta e trazes mais um assunto qualquer, Milei. Manda as pessoas, cuidado com as criptomoedas. Pois, vendo as pessoas desinvestirem em criptomoedas, que isso faz mal à saúde. Tá bem. Esperemos pela uma dupla recomendação da Maria Escajo para a semana. Muito obrigada por nos acompanharem. Um beijinho. Tá bem. E digam adeus. Se foi mesmo assim, pau. Diz adeus. Lá está o adeus embaraçante. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos